Fala, minha galera, terapeuta na área. A gente começou esse canal hoje, tem umas 3 horas já que eu enviei o primeiro vídeo, a gente já recebeu o primeiro e-mail. No caso, não foi uma pessoa contando seus problemas, mas foi uma pessoa pedindo uma ajuda, né? Ele é otaku e quer saber como conquistar uma menina. A ideia, a princípio, era de postar um vídeo todos os dias, né? Dependendo da demanda, vou ver se eu consigo postar um vídeo com um tema fixo, que nem foi o primeiro vídeo da traição, com coisas autoexplicativas. Se vier muitos pedidos, eu vou fazendo um vídeo extra ou dois vídeos extras, de acordo com os e-mails que vocês vão enviando e eu puder ir respondendo, ok, galera? O rapaz em questão que mandou o e-mail, ele contou que ele é bastante tímido, ele se dá super bem com os meninos, amigos dele, ele tem o próprio grupinho dele. Mas quando se trata da menina que ele gosta, ele tem vergonha, ele trava, ele não consegue falar com a menina. Quando o cara tem medo da mulher, é fácil de quebrar isso. É só fazer ele enxergar a verdade. Qual é a verdade? A mulher é um ser humano como qualquer um outro. Toda mulher, por mais linda e perfeita que ela seja, ela se acha feia quando ela olha no espelho. É por isso que ela usa maquiagem, é por isso que ela vê dicas de moda, de beleza, quer usar a melhor roupa, melhor sapato, bolsa, porque ela é insegura, ela tem medo, ela se acha feia. Então você vê ela de fora, então você acha ela linda, mas ela não vê o rosto dela, ela não se vê quando olha no espelho. Mas ela não procura se comparar a todas as outras mulheres, já só se compara às que ela admira. E as que ela admira são só as bonitas. Se ela quer ter um bundão, ela vai admirar aquela colega dela que tem uma bunda enorme. Se ela quer ter um peito lindo, erguido, ela vai admirar aquela amiga que tem o rosto perfeito, vai admirar aquela amiga que tem o rosto perfeito. Então você vai admirar as pessoas que têm coisas a mais do que ela. Então ela sempre vai se achar inferior. A partir do momento que você começa a visualizar a mulher como ela realmente é, você percebe que aquela mulher ali, linda e maravilhosa, às vezes ela fica com um cara assim feio ou desajeitado, porque o cara teve a atitude de chegar em cima dela. Ela se sente feia, tá ali largada, ela não sabe que ela é linda, porque ninguém consegue chegar em cima dela para poder falar para ela, para conversar com ela, para mostrar para ela o quanto ela é linda. E o feio chega e pega. Qualquer pessoa que quer conquistar alguém tem que ter uma única coisa, atitude. Isso é o mais importante. Você pega assim, tem muita garota bonita, com os caras meio estranhinhos, feinhos. Por quê? Porque o cara teve a atitude. Eu lembro quando eu era novo, tinha um amigo meu que o apelido dele era Tripa. Pra você ter noção de como a pessoa era. Mas era um cara que tinha uma autoestima lá em cima, o cara se achava bonitão. Por mais que a aparência dele dissesse outra coisa. Eu lembro que numa história ele foi pra um baile funk, conheceu uma menina linda, perfeita. Era a menina mais bonita daquele baile, se não uma das. Ele chegou em cima dela, pediu pra ficar com ela, chegou cheio de atitude. A garota olhou pra cara dele e falou, não. Ele, por que não, pô? Vamos conversar aqui, pô, vamos se conhecer, de repente me conhecendo. Você pode passar a gostar mais de mim, pelo menos a gente tenta, vamos ser amigos. E ele foi conversando com ela, aos poucos ele foi convencendo ela, e ela foi dando mais oportunidades a ele. E acabou que no final do baile eles ficaram juntos, e quando acabou o nosso ano letivo eu não soube qual foi o rumo que eles levaram. Essa história eu ouvi pela boca da menina. Porque uma vez eu sentei junto com um grupo de amigas, eu não sabia quem era. A menina começou a contar uma história sobre a vida dela. E quando eu fui ver, ela estava falando do meu amigo. Eu achei super interessante aquela história. Fiquei pensando muito naquilo. E percebi, observando e vendo as coisas, até mais tarde com estudo na área, né? Que as pessoas com atitude eles tendem a aparecer e ter um impacto mais forte na vida das mulheres. Por quê? Simples. A mulher, ela é muito confusa, ela não sabe o que é. Ela fica perdida. Às vezes ela acha que ela sabe o que ela quer. Ela quer muito comer um sorvete, mas se você der um sorvete na mão dela, ela vai comer o sorvete, daqui a pouco ela vai largar o sorvete, de repente ela já quer batata frita. O homem, por sua vez, já é mais seguro e tem uma atitude mais firme. Ele quer comer a batata frita, ele vai comprar a batata frita, vai comer a batata frita. Se ele comprar um hambúrguer e a batata frita, é porque ele quer comer o hambúrguer e a batata frita.
A mulher, por sua vez, ela come uma coisinha, daqui a pouco ela para de beliscar, ela procura outra coisa, porque ela normalmente ela é sempre perdida, isso é biológico delas. Sempre estão buscando o melhor. E isso, o DNA delas pedem, até mesmo porque a questão de ovulação, porque a mulher só tem um óvulo dentro dela, né? E o homem pode fecundar várias fêmeas durante o dia. E a mulher tem que escolher um entre esses homens que seja o melhor homem para poder fecundar e ter o seu filho, procriar. Isso é seleção natural. Comparado a um jogo de RPG, que é uma maneira que você vai entender, o homem ele não tem que fazer o trabalho de suporte. Quem vai dar o suporte vai ser a mulher. De vez em quando ela vai falhar, de vez em quando o inimigo vai lá e vai tirar todo o teu HP e depois estiver morto no chão que ela vai vir para te curar. Acontece. O homem, na verdade, tem que fazer o trabalho do tanque. Então tu tem que estar ali na frente, tem que ser aquele que vai puxar, que vai iniciar a teamfight, que vai dar scal para todo mundo, né? Falando pro pessoal que não entende a área de RPG, né? É aquele cara que vai ter atitude em tudo. Aquele cara que sabe o que quer. A grande questão, né, é aquele ditado: quem quer tudo não quer nada. A mulher desenvolve bastante esse papel em muitas coisas. Você vê pelos sapatos, quando elas vão comprar sapato, bolsa, essas coisas, elas querem todas, elas querem tudo. E quando elas têm, elas querem mais ainda. E elas nunca se sentem satisfeitas, porque no fundo elas não têm nada. Não é aquilo que realmente ela quer. O homem ele tem que ser diferente. É aquela pessoa da atitude, o primeiro a falar, tem que saber ouvir, conversar. A mulher é muito confusa. O cara, quando ele é sentimental, quando ele é uma pessoa retraída, acaba sendo influenciado pela pessoa que ele gosta, pela pessoa que ele admira, que no caso é a garota que ele gosta. A mulher, por estar confusa e ele chegar com esse mesmo pensamento perto dela, ele nunca vai conquistar ela, porque ela só quer uma direção. Às vezes o cara pensa que para conquistar a mulher, ele tem que dar alguma coisa, tem que dar flor, ele tem que estar ali sempre junto, ele tem que ouvir. Então ele não vai conseguir conquistar ela com isso que ele tem para oferecer. O porquê que ele não vai conseguir? Simples. Você precisa ter uma direção. A mulher ela não tem direção, ela fica perdida. Então se você também não tem direção, você não vai chamar o foco dessa mulher para você. E como você faz isso? Simples. Perceba até mesmo na escola, qualquer lugar que você esteja. Quais são as pessoas que as mulheres mais olham, que elas mais buscam? São os atletas, são os CDFs, são os caras que tiram as melhores notas. Sempre vai ter alguma coisa que a mulher vai estar visando. Aí você pensa, não, pô, a mulher não olha CDF. Pô, se o cara só tirar notão, ela olha pra ele. Vai ter uma que olha, nem que seja aquela nerdzinha lá atrás, aquela que fica lá do lado do professor. O cara anda de skate super bem, então vai ter mulher que vai olhar pra esse cara. Então o que você tá falando? Tá me falando que pra eu poder conquistar minha mulher, a mulher dos meus sonhos, eu tenho que ser top em alguma coisa, tenho que ser bom em tudo? Como eu falei, se você for bom em tudo, você não é bom em nada. Foque em uma coisa que você gosta, corre atrás e faça isso com gosto. Pô, acho legal malhar, academia, acho legal estudar, acho legal correr, acho legal praticar esporte, eu acho legal ler poesia, acho legal ler mangá, jogar videogame. Jogar videogame é o único desses quesitos que você vai ter mais dificuldade, porque a quantidade de homens é enorme e a quantidade de mulheres são pequenas. Mas sim, eu tenho amigos que, não é amigo, amigos no plural, que conheceram garotas na internet, através de jogos online, namoraram durante anos e anos. Então sim, você tem que ter um foco, porque a mulher quando ela tá perdida, ela vê o cara ali, o cara que surfa, ou o cara que gosta de andar de asa delta, ou o cara que gosta de correr. Então ela vê aquela paixão que você tem por aquilo que você está fazendo, e aquilo vai cativando ela. E ela acha que toda aquela confusão, aquele mundo perdido que ela vive, se ela focar em você e ela conseguir te trazer para a vida dela, você vai trazer essa direção para a vida dela e ela vai ter um foco, tá entendendo? Então é assim que funciona, é uma troca.
o relacionamento. Então por isso que o cara que fica muito em cima da mulher, que dá de tudo pra ela, que tenta ser amoroso, ele tá endeusando essa mulher. E essa é uma mulher no qual ela tá procurando uma direção, e esse cara não tem direção alguma para oferecer ela, porque todas as coisas que ele aponta é apenas para ela. O que vai acontecer? Ele vai se tornar o friend zone. Para ele conseguir uma menina aleatória, uma menina qualquer que ele ainda vai conhecer, é o que eu falei, foco em uma coisa. Pega uma coisa que você gosta, investe naquilo ali, entra de cabeça, aprende, melhora, desenvolve. Quando você menos esperar, antes de você chegar na ponta, vai ter pessoas que vão estar te admirando. E depois da admiração vem o gostar, depois do gostar vem a paixão, e depois da paixão, se tudo der certo, vem o amor. E para conquistar a menina que você gosta, no qual a menina da tua escola, primeiro, é como se fosse uma entrevista de emprego. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você não vai com a cara a tapa, que você não vai conseguir nada. Vê qual é a empresa que vai te chamar. A empresa que eu vou fazer a entrevista de emprego vai ser o McDonald's. Vai abrir a internet, vai dar uma olhadinha no McDonald's, ver quando ele foi fundado, quem fundou o McDonald's, como é que foi, as dificuldades que tem dentro de uma loja do McDonald's, as ideias que tem para poder melhorar as coisas. Então, no momento da sua entrevista, quando você passar essas informações que você tem, poxa, eu tô sabendo, pô, o McDonald's começou em tal, pô, fundador tal, eu acredito que fazendo isso e isso a gente pode melhorar, eu tô aqui para poder acrescentar, para melhorar. Então as pessoas vão ficar maravilhadas contigo porque você correu atrás, você tem atitude. Então o emprego já é teu garantido. Mas para conquistar a menina que você tá afim, só você prestar atenção nela, foca nela. Depois que você descobriu do que ela gosta, chega até ela, conversa com ela, se apresenta. Se ela já te conhece, mais fácil ainda. Tenha essa atitude. Se você não tiver atitude, você não vai sair de lugar nenhum. Nunca peça para alguém fazer algo por você, porque essa pessoa vai ter a atitude que você não está tendo. Então é muito mais fácil a pessoa que você gosta começar a admirar a pessoa que você pediu para falar com ela e sentir pena de você. Chega até ela, puxa assunto com ela, conta para ela as coisas que você gosta, vai se abrindo, mostrando, e ela vai passar a te conhecer, ela vai ouvir. Quando você tocar em alguns assuntos que são interessantes para ela, ela vai sentir a necessidade de falar também. E quanto mais ela ouve você, mais ela vai te conhecer, mais ela vai se sentir mais segura de falar. E quando ela começar a falar, você só se cala e escuta. E absorve, vai aprendendo, vai escutando tudo que ela vai falando. Depois que ela falar e falar e falar, ela vai se aliviar e vai se sentir melhor. Gosta de cinema? Tem um filme aí legal. Não pergunta qual filme que ela gosta. Indica um filme que você acha que ela vai gostar. Ela fala que não gosta, não curte muito. Você, pô, qual filme você gosta? E já é uma deixa já pra você chamar pra sair. Pô, e com um papo legal, ela saber que você foi uma válvula de escape legal, que ela conseguiu botar pra fora as coisas contigo tranquilamente, ela vai sentir necessidade de fazer isso de novo. E sem perceber, ela já vai estar se envolvendo com você. Então vocês vão sair a primeira, vão sair a segunda, a terceira vez, daqui a pouco vocês já estão namorando. Nunca bota ela acima de tudo. Mostra pra ela, eu tô seguindo esse caminho. Se você vier comigo, pô, tu vai curtir também, mas se você não quiser vir, tranquilo. Com você, eu sou fulano, sem você eu continuo sendo fulano. Esse tipo de atitude faz a mulher se apegar ao cara, porque ela vê, esse é alguém. O vídeo tá ficando longo, vou deixar então por aqui. Valeu pessoal, se inscreve no canal por sua conta e risco. Deixa o like, curta a terapia.